O Brian chegou, assistiu o jogo hoje, né? E já fez os exames hoje, se eu não me engano, estava tudo agendado para hoje. E a partir de segunda-feira deve treinar normalmente, né? Um atleta que já vai estar à disposição do professor. E o elenco, sim, eu volto a dizer que não é na derrota que nós vamos avaliar de forma diferente, né? O elenco do Goiás é um elenco totalmente, na minha opinião, e na opinião também da comissão técnica, que é com quem eu falo todos os dias, preparado para o objetivo principal. E eu também já frisei em algumas vezes que o Goiás é um clube que respeita e sempre respeitou os cofres do clube, né? Não faz nenhum tipo de movimento que não possa, né, cumprir com seus compromissos. Então, sim, o elenco provavelmente não chega mais ninguém, né? Nós temos mais apenas a segunda-feira aí. Acho muito pouco provável que aconteça algo, né? E como o professor falou, temos que continuar trabalhando, não existe desequilíbrio, não existe desespero nenhum. Temos que analisar, ter a humildade de entender que hoje nós falhamos e seguir, buscar os 3 pontos, se Deus quiser, lá em Florianópolis. Lucas, Caio Munif, Rádio Bandeirantes. Goiás é líder, enfim, mas após uma derrota dessa, que querendo ou não dá um certo baque, né, pelo menos momentâneo, na sua função de executivo de futebol, qual a sua ação e a ação também, até mesmo da diretoria, neste momento de derrota, para não deixar que isso atrapalhe o Goiás, agora que tem uma sequência de 2 jogos seguidos fora de casa? Boa noite, Caio. Acho que a minha ação tem que ser proporcional a tudo que acontece no nosso dia a dia. Tem que ser proporcional de estar junto com o elenco, tem que ser proporcional de estar junto da comissão técnica, de acreditar no trabalho, né? Eu acho que essa é a função do executivo, né? Se eu tenho, como eu tenho confiança e tenho total controle de tudo que acontece dentro do Goiás, o que eu tenho que fazer a partir de amanhã é hoje lamentar, né? Como nós estamos aqui, é visível que nós estamos chateados com o que aconteceu, mas é amanhã levantar e trabalhar dobrado. Não tem jeito. É isso. E dar força para o elenco, para que os atletas, a comissão técnica, o staff, todo mundo, na segunda-feira esteja com a energia renovada para a gente buscar os 3 pontos lá em Florianópolis. Boa noite, Mancini. Igor Oliveira, Rádio CBN. Na sua primeira resposta... Mancini? Andrino, na sua primeira resposta você falou que não chega mais reforços. Mas e saídas? Existe alguma negociação aí envolvendo uma possível saída de jogador do Goiás? E chegou algo para vocês do Botafogo pelo zagueiro Antony? Bom, não existe no momento nenhuma conversa para saída. As saídas já aconteceram, né? Então, nesse momento... a gente só tem a segunda-feira. Como eu disse, eu não posso dizer que é impossível acontecer algo na segunda-feira, porque ainda existe 1 dia e meio de janela aí praticamente, né? Mas não é a ideia de que saia ou que chegue algum atleta nesse momento. Nós temos plena confiança no elenco que nós temos e nós vamos dar sequência naquilo que a gente tem como objetivo e sem desespero, chateados. A cobrança ela tem que existir, mas, ao mesmo tempo, ela também tem que existir a forma de reação. Todo mundo aqui tem que reagir. Nós não fizemos um bom jogo e nós temos que reagir, é isso. Em relação ao Botafogo, na verdade, houve uma consulta do Botafogo a respeito do Antony, mas hoje o Antony, por mais que não esteja tendo a minutagem que muitos esperam, ele está completamente inserido dentro do processo e segue com a gente. Boa noite, Lucas. Sou Alexandre do Popular. Se me permite sair um pouquinho do jogo de hoje, falando um pouquinho da janela, que já está aí prestes a fechar, queria que você fizesse uma avaliação da janela do Goiás, né? A gente sabe das chegadas, queria que você falasse um pouco se saiu tudo dentro do planejamento, como vocês fizeram de planejamento, mas também o principal que é não perder jogadores que estão se destacando, né? Se isso foi um objetivo que vocês tinham e foi concluído, falasse um pouquinho sobre esses 2 pontos, por favor. Boa noite, Alexandre. Legal a tua pergunta, porque muitas vezes a gente só se preocupa com a chegada, né? E eu acho que o trabalho para não sair foi muito maior
do que qualquer outra situação, né? Então, é mais daquilo que eu venho falando mesmo. O nosso grupo está muito unido, muito fechado naquilo que é o objetivo principal, né? Tiveram propostas e muita especulação em cima. É normal, a equipe é líder do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Uma equipe que vem performando ao longo do campeonato, e é normal que a Série A busque jogador no líder da Série B, por exemplo, o exterior também. Mas nós estamos focados no objetivo, todo mundo reconhece isso e sabe o quanto que era importante a gente não perder nenhuma peça. O Conselho de Administração também focado nisso, em conseguir manter, né, toda uma estrutura para manter esse elenco, e eu acho que é isso, é acreditar naquilo que nós estamos construindo desde o início do campeonato. Não é por causa de uma derrota que nós vamos deixar algo influenciar de fora ou algo que seja prejudicial para a nossa sequência no campeonato. Oi, Lucas. Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Sobre esse ponto, só até uma curiosidade. Para vocês segurarem os jogadores, esses que recebem sondagens, vocês precisam, às vezes, dar um ajuste na questão salarial? E um outro ponto. Você esteve aqui, junto com o Mancini, também o presidente do Conselho, Paulo Rogério Pinheiro, e ele chamou a torcida. E hoje a torcida veio. E eu, conversando com vários torcedores nas arquibancadas, eles reclamaram: chamaram a gente para a gente vir passar vergonha aqui. Palavras de torcedores. O que falar para o torcedor que veio e sai daqui chateado com essa derrota? Bom, nós tivemos uma coletiva aqui na terça-feira, onde o presidente convocou a nossa torcida e a nossa torcida se fez presente. Como o professor falou, o torcedor ele tem o direito de cobrar o que aconteceu aqui hoje, e realmente é de entristecer qualquer um. Entristeceu nós, entristeceu o torcedor, e ele tem o direito de cobrar. Ele eu sempre, por onde eu passo, eu sempre falo que o maior patrimônio de um clube é o torcedor. Não existe patrimônio maior do que esse. Então, o torcedor tem o direito de cobrar, de nos cobrar, não só o professor Mancini, mas também a diretoria de futebol, o elenco. O que a gente precisa é assimilar e reagir. É isso. Acho que o futebol ele é muito disso. É sobre a resiliência. E o nosso time é muito resiliente, nossa comissão é muito resiliente, e nós estamos preparados para também ouvir, assimilar e dar resposta para o nosso torcedor. É isso. Uma pena que hoje nós não vencemos o jogo em casa com uma festa linda que o nosso torcedor fez. É isso. Infelizmente, foi isso. A primeira pergunta... Não, na verdade, reajuste é uma coisa que, quando você abre margem para isso, e você fica baseado único exclusivamente no dinheiro, não estou dizendo que uma ou outra você não tenha que fazer algo desse tipo, mas em vias de regra, não. Acho que em vias de regra você tem que, ou o atleta entende o projeto, ele assinou um contrato. Um contrato, ele existe uma multa. Se o clube não está pagando a multa, então tem que ter um acordo de ambas as partes, de todas as partes que envolvem o negócio. E hoje a prioridade do Goiás não é se desfazer de nenhum atleta. A prioridade do Goiás é manter o plantel, para que o plantel busque o objetivo principal, que é o acesso à Série A. Lucas, Charles Evangelista, canal Futebolando, Ribeirão Preto. Um prazer reencontrá-lo, Conhecer o senhor em Ribeirão Preto, no jogo de ida. Numa entrevista que eu fiz com o presidente do Novo Horizontino, que não subiu por muito pouco ano passado, ele disse que esse ano o campeonato está muito nivelado, está muito difícil, principalmente enfrentar equipes como o Botafogo, que está lá embaixo, equipes que estão lutando para não cair, e que esse ano está sendo o campeonato mais difícil da Série B. O senhor concorda com isso? Conheço bem o presidente do Novo Horizontino, é um cara que conhece o mercado do futebol há muitos anos, conhece a competição, e realmente esse ano, tanto é que muitos estão falando que talvez possa subir com 62, com 61, é justamente sobre o que ele está falando, que é o achatamento da pontuação dentro dos 20 clubes que existem dentro da competição. É uma competição muito difícil, ela é diferente da Série A, bem diferente da Série A, onde realmente destoa um bloco de outro, geralmente. A Série B não, a Série B é um campeonato muito mais competitivo, de muito mais força, Então,
Nós temos que, na verdade, assim, dar sequência àquilo que a gente tem programado. Eu acho que em algum momento, eu converso bastante com o professor Mancini e ele também reconhece que em algum momento a gente perdeu algumas coisas, alguns princípios que foi o que nos trouxe até aqui, e na verdade nós temos que nos recuperar, é isso, recuperar a autoconfiança, recuperar, voltar a jogar bem em casa. Hoje, eu concordo com o professor, eu acho que nós fizemos um bom primeiro tempo, né? Tivemos mais de 70% de posse de bola, segundo tempo já não fizemos no mesmo nível, né? Diferentemente do outro jogo que nós jogamos aqui na Serrinha, que nós vencemos o jogo, mas talvez não tínhamos jogado, né, da forma como nós jogamos hoje. E, infelizmente, hoje a vitória não veio, né? Então, a gente entende a tristeza do torcedor, e ele está certo. Nós temos que nos reabilitar e seguir na competição forte como nós começamos.